Queridos, por favor, abram suas Bíblias comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 3. Nós vamos ler 3 referências, não são pequenas, 2 no Novo Testamento, 1 no Velho Testamento. A primeira é 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 3. Verso 1, Paulo falando: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós ciúmes, invejas, contendas, divisões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Texto forte. Vá, por favor, para segundo livro de Reis, lá no comecinho da Bíblia, capítulo número 6, de 8 a 17. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus generais: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por aquele lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus generais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é o traidor pelo rei de Israel? E disse um dos seus generais: não, ó meu rei, meu senhor, mas há um profeta, o profeta Eliseu, que está lá em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as tuas palavras que tu falas no teu quarto antes de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que o homem de Deus, Eliseu, está em Dotã. Então o rei da Síria enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O moço do homem de Deus que o servia se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então esse moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu te peço que abra os olhos desse rapaz para que ele veja, porque ele ainda não crê. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém. Irmãos, o último texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 13, de 1 a 17. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu a semente, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em terra boa, e deu fruto, a 1, a 100, outro a 70 e a outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem,
e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Amém. Amém. Sabe, irmãos, eu ia pregar nesse mesmo texto de Mateus uma outra mensagem, mas o Senhor, durante o dia, ministrou muito ao meu coração essa mensagem que eu vou tentar trazer agora para vocês, porque nem sempre a gente consegue trazer aquilo que Deus ministra inteiramente ao coração da gente. A linguagem é limitada, a experiência de vida é limitada, o tempo é limitado, para tanto de que Deus trata conosco. Mas vamos lá. Plano de Deus para o homem. Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim do Éden. Adão e Eva não nasceram criança, não cresceram. Foram criados numa idade perfeita. Adão e Eva não foram neném, não foram crianças, não foram juniores, não foram adolescentes, não foram jovens. Foram feitos maduros. Há de se entender que quando Jesus chegou à estatura de Adão, ele assume o lugar de Adão. É por isso que a Escritura chama Jesus de segundo Adão. A Bíblia conhece Adão, o primeiro homem, e Jesus, o filho do homem. Quantos nasceram entre Adão e Jesus? Mas só Jesus recebeu o título de filho do homem, aí uma definição, é daquele homem, de Adão. Então Jesus é o segundo Adão. Por isso a Bíblia diz que o pecado de um, passou por todos e saiu por um, por esse Jesus. Então, quando Jesus chega, Jesus nasce, Jesus é criança, passa pela infância, pela adolescência, pela juventude e se torna homem. Quando ele chega ao biotipo que Adão foi criado, então ele é batizado. A Bíblia diz para nós que ele foi batizado com 30 anos. Então Adão foi criado com um biotipo de 30 anos. Pasmem, a medicina diz que nós nos desenvolvemos até 30 anos. A partir dos 30 anos nós começamos o declínio. Então nós nascemos, somos imperfeitos e vamos nos aperfeiçoando, intelectualmente e fisicamente. Quisera Deus que todos também espiritualmente, mas nem todos. Mas psico e fisicamente até 30 anos nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. Quando chegamos aos 30 anos, estamos no melhor da vida. Mas aí começamos a declinar, começamos a envelhecer. Deixamos a perfeição que atingimos e começamos a envelhecer. Não adianta ficar triste. Com 30 anos, você começa a ter perdas. Todo mundo que ficar vivo. Claro, quem não chegar lá, não vai experimentar isso. Então Jesus, quando atinge os 30 anos, é batizado. Então nós entendemos que Adão foi criado perfeito como um homem e Eva foi criada perfeita como uma mulher, no que nós hoje entendemos por volta dos 30 anos, na perfeição. Plano de Deus, que toda a sua descendência fosse criada dentro do jardim do Éden. Crescei e multiplicai. Quando Deus disse crescei e multiplicai, na eternidade estávamos todos prontos ali, com o momento exato para entrarmos na história da humanidade, mas estávamos todos prontos, porque a eternidade é a eternidade. Todas as obras de Deus são feitas na eternidade. Todas as obras de Deus são eternas. Deus é chamado na Bíblia de o eterno. Estava tudo pronto, mas havia sim um cronograma, um programa de tempo. Crono é tempo, grama, programa de tempo. Deus estabeleceu um projeto. Atos capítulo 17 vai dizer isso para nós. Deus estabeleceu o tempo,
os tempos e o lugar da habitação de cada pessoa. Está lá em Atos 17, há um cronograma. Nós nascemos na data certa. Não adianta ser saudosista, queria ter nascido nos anos 40, era tão lindo. Os anos 30 era tão maravilhoso. Não adianta. Você nasceu na data certa e ponto, acabou. Muito bem. O plano de Deus é que todos nós habitássemos ali. E que todos nós fôssemos aperfeiçoados na presença de Deus. Por isso Deus vinha, na virada de cada dia, ter com o homem. O homem se desenvolveria, o homem se tornaria imagem semelhante perfeita de Deus por estar com Deus. Porque Deus vinha na virada do dia e chamava o homem e tratava com o homem. E ali Deus trataria com a descendência do homem, com o Pedro, com a Ademir, com a Beth, com a Mari, com todo mundo. Deus trataria perfeitamente. Então estávamos todos ali, esperando a ordem natural que Deus havia estabelecido para nascermos e vivermos ali. Acontece algo. O pecado. O homem tenta se apropriar daquilo que é de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar aqui em nome de Jesus, porque isso é fundamental que você entenda. Para a gente deixar de ser infantil e de ser abestalhado como crente e fazer as coisas que a gente tem visto crente fazer. Nós, em Adão, pecamos. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Tentar tomar alguma coisa que era de Deus. Deus disse, de todas as árvores do jardim podereis comer livremente. Vocês vão lavrar e guardar o jardim. Vocês vão fazer produzir e vão zelar para que nada se perca. Nenhuma espécie vegetal, nenhuma espécie animal. A água não será poluída, o ar não será poluído. Vocês serão os guardiões desse parque, desse jardim. Deus criou o homem para guardar as coisas de Deus. Mas o homem caiu no mesmo pecado que na primeira dimensão um dos anjos guardiões havia caído. Aquele que é tratado por Paulo como anjo de luz, e numa das traduções antigas vem a palavra Lucifere, que significa produtor de luz. Anjo de luz, o diabo se faz passar por anjo de luz. Esse que também habitava na luz, como os seres de Deus da primeira dimensão habitavam na luz, não havia para eles a necessidade de viver em matéria, muito mais evoluídos. Esse anjo, ele tenta se apropriar de Deus. Fragmentos dessa história chegam para nós, através de Isaías e de Ezequiel, que vão dizer para nós que ele colocou no coração colocar a sua majestade acima da de Deus. E nesse momento ele cai. Então ele passa ao homem o mesmo desejo, se apropriar de alguma coisa que é de Deus. Esse que foi o grande pecado de Adão, irmãos, e de Eva. Deus disse, essa árvore que está aqui no jardim, vocês não vão tocar nela. Deus não disse que eles não iam comer, eles não podiam nem sequer tocar na árvore. De todas as árvores do jardim, comereis livremente. Pode comer da maçã, do capim-cidreira, pode beber água da fonte, pode subir no pé de mamão, pode chupar jabuticaba, pode fazer o que você quiser. Mas dessa árvore, uma única árvore entre todas, essa não, essa é só minha. Entenderam isso? E a eternidade já é de vocês aqui. Entendemos. O que o homem fez? Deu ouvidos a Satanás. Deu ouvidos ao adversário. A palavra Satanás significa adversário. No Velho Testamento não aparece a figura do diabo. Não existe a palavra diabo no Velho Testamento. Existe a palavra Satanás, que significa adversário. E não é um nome. Não é um nome. É um qualitativo dele. Ele se pôs como adversário de Deus e adversário do homem. E aí ele leva esse homem a desejar e a usurpar alguma coisa de Deus, tomar alguma coisa de Deus. Irmãos, eu pensava hoje, enquanto meditava sobre a grandeza de Deus, que bobagem, que infantilidade a gente pensar que Deus é onisciente. Deus é onisciente, Deus onipresente. Deus é... Como é que Deus vai ser onipresente, irmãos? Deus é a presença. Para ele ser onipotente, para ele ser onipresente, ele tem que estar em todos os lugares. Então tem que ter alguma coisa que comporte Deus, todos os lugares. Dizer que Deus é onisciente é diminuir Deus. Dizer que Deus é onipresente é diminuir Deus. Deus é
a própria sabedoria. Deus não tem um conhecimento antecipado das coisas. Deus é. Quando Moisés pergunta para ele qual é o teu nome, ele disse: eu sou. Deus é. Não dá para Adão e Eva tomar qualquer coisa de Deus, como não dava para aquele anjo de luz querer tomar alguma coisa de Deus. Não tinha jeito, mas o coração que se tornou maligno, o coração que se tornou endurecido, ele tenta usurpar, ele tenta tirar, porque ele se torna orgulhoso e egoísta. Orgulhoso de si e quer tudo para si, até as coisas de Deus. Mas Deus, irmãos, havia dito ao homem que no dia que ele fizesse isso, ele morreria. Então o homem é expulso do jardim do Éden, é colocado do lado de fora e começa a envelhecer, porque a partir daquele momento, quando o homem cruza a linha do jardim do Éden, o jardim do Éden é uma dimensão, não é um lugar, é uma dimensão. Quando ele sai daquela dimensão e vem para essa dimensão, começa o processo do envelhecimento. Deus trocou a morte espiritual pelo envelhecimento e pela morte física. Então nós que herdamos o pecado de Adão, cumprimos a sentença dentro do tempo. O tempo é a cadeia da carne. O tempo só existe para aprisionar os corpos, só para isso. Por isso é que quando nós teorizamos o tempo, o futuro como algo que não existe porque não chegou, o passado como algo que não existe porque já passou, e o presente não existe porque é meramente uma expectativa de futuro que já vira passado, e a gente não tem como segurar, você diz, então o tempo não existe? Não, ele não existe. Para o ser interior, não. Tanto que você, já velho, envelhecido, olha para você e diz, mas eu estou com o mesmo vigor de adolescente, eu me sinto um adolescente, eu me sinto muito jovem, mas eu olho no espelho, tem ruga, tem cabelo branco, mas por dentro eu me sinto com apetites de juventude. Sim, o ser interior, ele não envelhece. Ele não envelhece. Mas o ser de fora, o corpo envelhece. O tempo é a cadeia do corpo, é no corpo que nós cumprimos a sentença do pecado. Mas é aqui que nós nos libertamos dessa sentença, quando entendemos que como Adão e Eva foram provados, nós também somos provados. Deus deseja que nós entendamos que todas as coisas pertencem a Ele. Todas as pessoas pertencem a Ele. Todas as coisas pertencem a Ele, todos os valores pertencem a Ele. Mas o que é que nós aprendemos desde cedo? Primeiro nós aprendemos por um processo de imitação. Nós vemos as pessoas fazendo e começamos a fazer igual. Depois nós aprendemos porque somos orientados a fazer dessa maneira. E depois nós entendemos que existem apetites em nós que também querem se apropriar das coisas que são de Deus. Por isso é que quando Deus diz, de tudo que eu te der, você vai trazer para mim a 10ª parte. Irmãos, o que Deus vai fazer com dinheiro? O que Deus vai fazer com gado? O que Deus vai fazer com aquilo que foi plantado no campo? Nada. Deus chega a perguntar, acaso como eu a carne de animais? Bebo eu do sangue de animais? Preciso eu das coisas que vocês trazem? Não, Ele não precisa. Mas Ele nos testa, assim como Ele disse para Adão e Eva, não tocar naquela árvore. Ele diz para mim e para você que eu e você não somos donos de nada. E nós provamos isso quando nos tornamos dizimistas, quando trazemos a nossa oferta, quando não queremos nos tornar donos da vida do outro. Quando eu entendo que eu não sou dono do meu marido, que eu não sou dono da minha esposa, que eu não sou dono do meu filho, que eu não sou dono de uma empresa, que eu não sou dono de um carro, que eu não sou dono de uma casa, que eu não sou dono de um título que me deram porque eu estudei alguns anos e fiz algumas provas. Quando eu entendo que eu não tenho nada, que eu nasci pelado, careca e banguelo, e eu ainda continuo pelado debaixo da minha roupa, e muito provavelmente se eu viver eu vou perder dentes. Quando eu entendo que eu sou meramente um depositário, que eu apenas recebo as coisas de Deus, que a mulher que vive comigo me foi dada como companheira por Deus, porque ela é de Deus e continua de Deus, mas não me foi dada como propriedade, então eu não tenho que tratá-la como minha propriedade. O homem que me foi dado como um companheiro de vida por um tempo,
que pode ser 1 ano, 2, 10, 20, 50. Eu nunca vi ninguém fazendo 100 anos de casado. Até 60 eu já vi, o irmão Antônio já fez 60. Mas 100 anos eu nunca vi. Quando eu entendo que eu não sou dono do dinheiro, que Deus me deu o dinheiro, sabe o que as pessoas fazem com o dinheiro? Querem ajuntar o dinheiro. Não põe o dinheiro para circular e ajudar os outros e construir coisas boas, mas querem ajuntar para gastar com os seus desejos, com os seus prazeres, à custa muitas vezes do sofrimento do outro, e fazendo tudo para deixar para os seus filhos, como se aquilo fosse deles. E por mais que as pessoas façam, nós não sabemos se aquilo que nós queremos deixar para os filhos vai chegar na mão dos filhos, ou se vai ficar na mão dos filhos. Por isso é que Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele vai dizer: por qualquer mau negócio, aquilo vai embora. Então a grande prova que Deus dá aos filhos de Adão, que estão presos no tempo, cumprindo a sentença do pecado, através do envelhecimento, é que nós não erremos como Adão e Eva erraram, que nós não queiramos tomar as coisas que são de Deus. Se Deus lá atrás disse para Adão e Eva: a árvore que está no centro do jardim é minha, não toque nela, agora Deus diz para nós: tudo que existe é meu, vocês vão cuidar, mas vão entender que vocês não são donos de nada, são meramente usuários, enquanto eu quiser que vocês usem. Então não é estranho que Deus dê de repente muito dinheiro para um e depois tire. Eu mesmo já vi gente passar por isso. A pessoa é muito rica, muito rica, muito rica, e do dia para a noite perde tudo. Conheci um moço que a filha administrava os negócios. Um dia desse ela dizia para mim: papai chegou a ter 100 milhões de reais aplicados num banco. 100 milhões de reais em patrimônio e 12 milhões de reais aplicado numa única conta. E em poucos meses perdeu tudo por uma sucessão de negócios, de eventos que ele não tinha controle, de coisas que ele fez que não sabe explicar porquê, perdeu tudo. Deus dá e Deus tira. Deus dá para um e não dá para o outro, para ver o que vai no coração de cada um. E muitas vezes a pior prova não é o não ter, é o ter. Muitas vezes a pior prova é o conforto e não a escassez. Mas Deus nos prova, para que no dia que temos muito, nós não nos sintamos dono de nada e possamos dizer: Deus é teu, apenas me dê sabedoria para gerenciar para o Senhor da melhor forma. O meu corpo é templo do teu Espírito, não é um templo para os meus prazeres. Eu até sinto prazeres através desse corpo, que devem estar sujeitos à tua santidade. Mas nós invertemos a ordem e nos tornamos escravos dos nossos próprios sentidos, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias sensações, e queremos mais e mais e mais, e assim como o mar nunca se enche da água dos rios que cai lá, nós nunca nos satisfazemos das coisas que nos dão prazer, nós queremos mais, mais e mais. As pessoas dizem assim: a prova de que alguém não é doido é que ele não recusa dinheiro. A pessoa que é louca não entende muito às vezes de dinheiro e não quer dinheiro. Mas a pessoa sã, ela quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não é verdade. O fato é, irmãos, que nós estamos aqui para progredirmos e entendermos isso. E entendendo isso, nós entendemos que o presente do final de uma existência é deixar o cárcere. É sair dessa vida. O maior presente que alguém que anda na fé recebe de Deus é poder deixar essa cadeia, deixar esse cárcere que é o corpo para trás. Não tem nada mais penoso do que você ver o seu corpo envelhecendo e você perdendo a condição de uma vida. Você passa a existir, mas não vive. Não pode passear, não pode comer, não consegue se limpar, não faz mais nada. Te dão o que você não quer, te levam para onde você não quer, te vestem o que você não quer. Mas quando nós entendemos que o grande projeto de Deus é que nós entendamos isso e que nós não nos prendamos aqui, que nós não amemos esse mundo e não amemos essa vida, mas que nós desejemos genuinamente estar do outro lado, nós vamos começar a entender o outro lado. Bom, então eu quero parar por aqui para não complicar a sua cabeça.
Agora vamos para o outro lado. O que é que tem lá? Por que que no Velho Testamento não se fala de vida após a morte? O Velho Testamento não fala de vida após a morte. O Velho Testamento trata de ética e moral. O Velho Testamento, todo o conjunto de mandamentos, todas as regras comunitárias tratavam de uma ética entre as pessoas. Como tratar o pai, como tratar o filho, como tratar o ancião, como tratar o estrangeiro, como tratar o preso, como tratar o rei, como que o rei deveria tratar o seu povo. O Velho Testamento, ele é um manual de como viver bem em comunidade para agradar a Deus, mas não há uma consciência de vida eterna, não há uma consciência de como será a vida eterna, porque os filhos de Adão, embrutecidos quando o pecado entra, vão demandar tempo para começar a entender as coisas espirituais. E assim como uma criança não consegue entender uma equação algébrica, mas tem que aprender primeiro que uma maçã mais outra maçã se torna um conjunto de 2, que se você dobrar esse conjunto se torna um conjunto de 4, e que se você pegar 4 maçãs você pode dividir por 2 ou por 4, e vai aprender o que são números primos, e vai aprender o que são números negativos, e assim vai crescendo no conhecimento ao ponto de entender uma equação algébrica e depois equações ainda mais complexas. Nós começamos lá atrás a entender de forma muito infantil coisas espirituais. Olha aqui para mim em nome de Jesus. O Velho Testamento, então, ele fala de uma ética de relacionamento, mas espiritualmente vai usar metáforas. Mata o boi, derrama o sangue, traz a oferta do campo, acende vela, tem um sacerdote, o sacerdote vai lá para a ponta do altar, molha com sangue os instrumentos, levanta tabernáculo, abaixa tabernáculo, anda, levanta tabernáculo, tem a coluna de fogo de noite, tem a nuvem de dia. Há todo um conjunto primitivo de ensinamentos, porque nós éramos ainda neles lá, vivendo ainda no deserto, infantis, mas fomos crescendo e tendo entendimento. Quando chegamos a um momento em que podemos comer comida um pouquinho mais sólida, Jesus vem, Deus agora vem não ao jardim, mas ele vem à terra. Como ele vinha na virada do dia no jardim conversar com Adão e Eva e queria conversar com a sua descendência, ele agora se faz carne e vem conversar com a descendência, ele vem falar conosco. Por isso a Bíblia diz que outrora Deus falou aos pais pelos profetas, mas nesses dias nos fala pela palavra. Jesus nos dá a palavra, por isso ele começa dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Significa isso aqui, vocês estão indo pelo caminho errado. O caminho certo é esse aqui. Ele começa a nos dizer, mas acontece alguma coisa, irmãos. Se tem uma coisa que nós somos muito bons, eu e você, a humanidade, pastor, tem 2 coisas que a humanidade é muito boa: rebeldia e birra. Nós somos birrentos, nós somos rebeldes. Você já deve ter visto aquelas esquetes que o Silvio Santos fazia, outros já fizeram também, que fazem um muro, fazem um buraco no muro e escrevem assim: não olhe, e alguém fica lá atrás com uma torta na mão. O que acontece, irmãos? Todo mundo que passa lê assim: não olhe, aí o buraco está lá. O buraco é desse tamanhozinho, o não olhe é desse tamanho. A pessoa passa e lê não olhe, ela para. Ela para. Não olha, ela para. Não satisfeita de olhar para o buraco, ela quer olhar através do buraco. Aí ela chega no buraco e bota a carona dela lá. Quando ela bota a cara lá, o que acontece? Quem está do outro lado faz o quê? Dá uma tortada na cara dele. Vocês já viram essa sketch na televisão? Somos nós. Basta botar um não e aquilo se torna maravilhoso. Basta que Deus diga não faça e a gente tem um desejo enorme de fazer. Aquilo mexe com a gente. Então, Deus que tinha dito para nós não nos apegarmos a essa terra, o próprio Jesus chega e diz: você não pode servir a Deus e as riquezas. Quando ele fala riqueza, eu e você entendemos que é riqueza do ter muito. Não, irmão.
A tradução não nos ajuda. Você não pode servir a Deus e as coisas desse mundo que você acha que são riquezas, que são importantes para você. Você não pode servir a Deus e amar a sua casa mais do que a Deus. Você não precisa ter 10 casas, 10 mansões. Você não precisa ter um prédio em Manhattan. Você não precisa ter um apartamento em Dubai. Você não precisa ter uma ilha no Pacífico. Você pode ter um único apartamento comprado no programa Minha Vida. Mas você não pode pôr esse apartamento acima de Deus, porque ele vai ser uma riqueza. Você não precisa ter um carro importado de 10 milhões de reais. Você pode ter um Fusquinha 66, que vale 12 mil reais. Você pode ter um Fiat 147 que vale 5. Você pode ter uma bicicleta que vale 2. Você pode ter um patinete que vale 500 reais. Isso é riqueza. Você não pode servir a Deus, é riqueza. Você não pode amar mais o título de doutor que você conseguiu porque fez direito, porque fez medicina, o título honoris causa que recebeu por um trabalho, por ser... Não, você não pode amar nada desse mundo que você considere como uma riqueza mais do que a Deus. Jesus vem e diz isso para nós, porque o Adão caiu aí, a Eva caiu aí e o anjo de luz caiu aí, querer tomar as coisas de Deus. Sabe de quem é o título de doutor que você conseguiu depois de estudar muito? De Deus. Foi Ele que te deu. Sabe de quem é a casa que você dorme, que você tem a chave, que você, bobinho, acha que é sua porque tem uma escritura com seu nome? É de Deus. O carro que você dirige, você acha que é seu? Não é seu não, é de Deus. Você que está com inveja porque não tem o carro, mas viu alguém passar de carro e falar, eu queria aquele carro, que bobagem. Você nunca vai ter um carro seu. No máximo, você vai ter um que Deus vai te emprestar. Só isso. Não pode servir a Deus e a riqueza. Mas, como nós somos rebeldes, e birrentos e teimosos, nós queremos pegar as coisas de Deus. E como nós queremos pegar as coisas de Deus, o pior de nós vem à tona. Nós nos tornamos ciumentos. Essa mulher é minha, não vai sair de casa não. Mulher minha não tem que trabalhar fora. Por que você estava conversando com aquela Zinha? Não é Zinha não, menina, aquela é minha colega de trabalho. Não, mas eu quero ver as conversas, deixa eu ver, me dá seu telefone, eu quero ver o que você está falando com ela. Que loucura, que paranoia, que coisa feia, que coisa ridícula. Quer tomar conta da vida do outro, quer ser dono do outro. Mas e se ele me trair, se ela me trair? Pois é, aí eu te pergunto, e se ele te trair, se ela te trair? Você acha que é você controlando ali no celular que vai evitar? O dia que você fala não, aí é que ela fica com uma vontade, que ele fica com uma vontade, porque você botou um não de todo tamanho na frente. O não cria o desejo. Lá no inconsciente, a rebeldia e a birra de, você vai ver, você pode até vigiar, eu boto senha, se você descobrir, eu boto outra senha. E se você descobrir, eu compro um segundo telefone que você não vai nem saber. E aí, vai fazer o quê? Nada. Irmãos, nós não somos donos de nada, então eu preciso entregar a Deus e dizer, Deus, eu tenho aquilo que o Senhor me dá para eu usar. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer produzir, eu vou zelar, eu vou cuidar, eu vou lavrar e guardar. Mas eu sou só um mordomo, isso pertence ao Senhor. Mas como nós demos lugar ao pior de nós nos tornamos violentos, nós começamos a produzir divisão, nós começamos a produzir agressão, nós nos tornamos ciumentos, invejosos, e aí nós não vamos entender as coisas do mundo espiritual, as coisas do que está por vir. Pastor, mas o senhor leu 3 textos e não falou nada deles até agora e já comeu tempo. Eu estava orando aqui antes de me passar a palavra, dizendo, Deus, me ajuda, porque a mensagem é grande, é pesada. Posto isso, eu quero pegar o primeiro texto que nós lemos. O Paulo disse, irmãos, não vos pude falar como espirituais, porque vocês são carnais. Havendo entre vocês brigas, divisões, ciúmes, vocês não são carnais? Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, não adianta você vir cantar aqui na frente se no louvor tiver briga. Não adianta você fazer oração aqui bonitinho, chorar aqui no altar, chamar Deus de Senhor, se no meio do louvor um distrata o outro. Você não é espiritual, você é carnal. Não sou eu que estou dizendo não, irmão, pelo amor de Deus. Pastor está me xingando, eu não estou falando nada. Eu estou te explicando o que o Paulo diz.
Não vos pude falar como espirituais, porque vocês são carnais. Havendo entre vocês briga, vocês não são carnais? Foi Paulo que disse, não foi isso? Não foi isso que ele falou? Foi o que ele falou. Então a primeira coisa que você tem que entender é que todas as vezes que você brigar pelo seu orgulho ou pelo seu egoísmo, todas as vezes que você se apaixonar por alguma coisa, pela sua opinião, a minha opinião é que tem que prevalecer, que você não puder dar o lugar, que você não puder dar honra, que você quiser alguma coisa para você, que o seu orgulho, botar o teu nariz lá em cima, você deixou de ser espiritual, você é meramente carnal, e Deus não vai poder te revelar coisas espirituais. A sua religião vai ser uma religião de briga. Pastor, nós não podemos aceitar os homossexuais, porque a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Ih, mas você é chato demais, hein? Você já está tomando conta da sexualidade dos outros? Toma da sua. Não se conforme você, não tente lutar pela conformação do outro. Pastor, mas ela vive lá e não é casada, nós não podemos. Para com isso, cuida da sua vida. Você é bravo demais, você é briguento demais. Deus não pode falar com você coisas espirituais porque você é carnal. Você é carnal. Enquanto o seu coração ainda for um coração de divisão, esse não pode, por isso ou por aquilo. Irmãos, Deus trata com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, onde Ele quiser, por isso é que Ele é Deus. Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, em Cristo Jesus e pronto. Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Faça ao seu próximo aquilo que você deseja que seja feito com você. Ah, pastor, mas se o homossexual encostar em mim, sei o quê? Eu quebro a cara dele. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Ele vai para o céu e você vai para o inferno. Que isso? Eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu desci as águas, você vai com água, com os anjos, com tudo para o inferno. Porque Jesus é que disse isso. E o outro muito provavelmente vai para o céu, porque Deus é com os mais fracos, Deus é com os humildes. Enquanto dentro de nós houver a violência, enquanto dentro de nós houver a divisão, enquanto dentro de nós houver o preconceito, nós seremos e somos carnais, não somos espirituais, é isso que o Paulo está dizendo. Se eu sou carnal e não sou espiritual, sabe o que acontece? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois da morte, me apego a essa vida, quero envelhecer e não quero morrer, está com Alzheimer, está com incontinência urinária, está tomando 32 remédios, mas ainda quer continuar aqui, morre de medo de morrer. Por que morre de medo de morrer? Porque é carnal. Qual que é o grande prêmio dessa existência? Deixar o cárcere, partir para o outro lado. Irmãos, o prêmio, por isso que a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, por isso que Estevão olha e vê os céus abertos. Mas a pessoa é crente, e quando ela descobre que ela está doente, ou quando ela descobre que ela tem o risco de morte, ela começa a ficar desesperada, tudo que ela creu vai por água abaixo. Sabe por quê? Porque é carnal. Porque é carnal. Como foi que o Sadraque, Mesaque e o Abidnego enfrentaram a morte de serem jogados na fornalha? Fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus tem poder de nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Se Ele quiser. Se Ele não quiser, nós vamos continuar louvando a Ele, porque a gente vai entrar na fornalha aqui e sair dela no céu. Oh, glória! Imagina aqui, a pessoa descobre que está com uma doencinha e fica desesperada. Vai fazer uma viagem, é perigosa, fica desesperado. Perdeu dinheiro, não sabe o que vai ser do futuro, fica desesperado. Não tem quem o ajude, fica desesperado. É carnal. Não conhece a Deus. E não conhece a Deus por quê? Porque dentro do coração tem violência. Tem tudo aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, você lê depois para você ver. Segundo texto que nós lemos, o Eliseu, o rei da Síria, Quênia, o rei da Síria, a maior nação militar daqueles dias naquela região, chamava os seus generais no seu quarto para evitar que alguém ouvisse. Ele reunia o seu estado maior no seu quarto, não era nem numa sala, porque ele imaginava que mesmo numa sala especial poderia ter alguém que fosse o traidor. Então ele levava para o seu quarto os seus generais de mais alta patente, e ali ele fazia os planos, as estratégias. E aí um dia ele disse assim, nós vamos botar o nosso exército aqui, quando o rei de Israel passar, nós vamos cair em cima dele, vamos dominar, vamos arrebentar, vamos... Aí Deus
O Eliseu está lá na terra de Israel, Deus cutuca o Eliseu e diz assim, ó, vai lá e conta para o rei de Israel para não passar ali, porque o rei da Síria está colocando um batalhão, um exército inteiro lá. O rei da Síria não sabia disso. O rei de Israel então manda os seus batedores, os batedores chegam lá, percebem a ação militar do rei da Síria, voltam, falam para o rei de Israel, é verdade, não passa lá não. O rei de Israel vai para outro lugar. O rei da Síria fica pé da vida e só tem uma explicação na cabeça dele: tem um traidor entre nós, tem um Joaquim Silvério entre nós. Quem é o traidor? Quem é o traidor? Um dos generais, provavelmente oficial de inteligência, chama o rei e diz assim: rei, as palavras que o senhor diz no seu quarto, antes de dormir, só para aquele grupo seleto, não são levadas daqui para lugar nenhum. Tem um homem espiritual em Israel que Deus fala com ele. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Deus fala com pessoas espirituais. Deus não fala com pessoas carnais. Pessoas carnais fingem espiritualidade. Pessoas carnais fingem espiritualidade. Aleluia, Jesus! Fingimento. Fingimento. Deus fala com gente espiritual. Tem um homem espiritual chamado Eliseu. Deus fala com ele. O plano que o Senhor faça, ao pé de ouvido, Deus revela para ele. O rei de Israel era assessorado por Deus. Imagina você que é motorista de Uber, se Deus resolver te assessorar. Imagina você que faz direito, se Deus resolver te assessorar. Imagina você que trabalha numa concessionária, se Deus resolver te assessorar. Irmão, se Deus é contigo, quem será contra você? Aleluia. Se Deus te justifica, quem é que vai intentar acusação contra você? Deus te põe lá em cima. Amém. O rei de Israel estava com um aliado maravilhoso, mas o rei da Síria era carnal. O rei da Síria diz: então, o problema é o homem de Deus lá? Manda o meu exército, manda o primeiro exército, de noite, quando clarear, eu quero que vocês prendam esse homem e tragam ele para mim. Imagina, para prender um homem, Marcinha, para prender um homem, um exército inteiro, carros de guerra e soldados muito bem treinados. Pode entender isso, Beto? Você que foi militar, né? E que ainda tem toda uma bagagem militar, você pode entender um exército para prender um homem? Dá tiro de canhão em pardal? Mas era o que o rei da Síria queria fazer, ele queria ter garantia. E o que aconteceu? O Geazi, que era o rapaz que serviu Eliseu, acorda de manhã, abre as janelas, vai buscar lenha para fazer um café da manhã para o homem de Deus. A montanha está cercada por carros de guerra, soldados, lanças, cachorros, cavalos, dromedários, estava tudo lá. Eu falei: estou ferrado. Agora vai matar todo mundo. Corre lá, acorda o Eliseu. Homem de Deus, hoje não tem café. Mas não tem café por quê? Porque o rei da Síria mandou o exército dele para destruir tudo aqui. Irmãos, o que o homem de Deus fez? Ficou desesperado? Chorou? Pôs a culpa em alguém? Gritou? Se lamentou? Culpou Deus? Ele olhou da janela, viu aquele exército. Ele conhecia o outro lado. Olhou para o rapaz que o servia, que estava desesperado, falou: Deus, abre os olhos dele para ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Na mesma hora, Deus abriu os olhos daquele homem, e a montanha ao redor de Eliseu estava coberto de seres espirituais guardando Eliseu. Existe um mundo paralelo a esse. O lugar de onde Adão e Eva saíram ainda existe. E ele não é um lugar físico, ele é uma dimensão. Ele está aqui entre nós. Por isso é que Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. É um entendimento, é uma consciência. O reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é matéria. O reino de Deus não é ouro, não é prata, não é camelo, não é casa, não é dinheiro, não é corpo. O reino de Deus é espiritual. Por isso importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu entendo isso, os meus olhos são abertos e eu olho e digo: o quê? Eu quero acumular dinheiro? Não, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Se Deus me der, eu vou gerenciar. E que bom, se eu puder deixar para os meus filhos, que bom. Mas se não tiver, também está bom, porque eu não sou desse mundo, eu estou aqui de passagem.
Não, eu estou com saúde, bacana, graças a Deus, posso caminhar, posso correr, posso nadar, posso andar de bicicleta, posso namorar, Tá, mas se amanhã eu não puder porque tenho uma doença, porque eu envelheci, tudo bem, porque eu sei que eu não sou daqui. Um dia eu vou sair desse cárcere, eu vou sair dessa prisão, eu vou para o outro lado. Por isso é que Paulo não se desesperava e dizia, partir e estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui. Eu estou aqui porque Deus ainda quer que eu sirva a igreja, mas eu quero partir e estar com Cristo. Então existe um outro mundo, paralelo a esse, que ocupa, junto com essa dimensão, o mesmo espaço-tempo, mas que está numa outra dimensão, que tem seres vivos, e eu vou dizer para vocês, que aqueles dentre nós que já partiram, estão lá, estão trabalhando, não tem ninguém dormindo na sepultura, não tem ninguém debaixo do trono. Ah, pastor, mas a Bíblia diz porque nós éramos infantis para entender, assim como uma criança tem que entender o abstrato através do concreto, que 2 maçãs mais 3 maçãs são 5 e faz um conjunto, e que um conjunto dentro de outro conjunto é um conjunto de interseção. Para entender o abstrato, ele passa pelas primeiras lições. Nós recebemos uma palavra, recebemos ensinamentos primitivos para entendermos aquilo que é complexo. E hoje nós podemos entender o que é complexo. E aí nós fomos para um outro texto. Leia aqui, olha aqui para mim, por favor. Não perca essa explicação, irmãos, porque se você não entender isso, a sua religião não leva a nada. Daqui a pouco você está de novo brigando por coisas e morrendo de medo de morrer e se apegando a essas coisas. Terceiro texto que nós lemos, para a gente pegar essa mensagem. Jesus vai de barco até uma certa distância e começa a contar uma parábola. A parábola do semeador eu não vou contar porque você já ouviu. Presta atenção aqui. A parábola do semeador. Os seus discípulos chegam para ele, os 12, os seus mais chegados, e dizem, por que o Senhor fala com essa multidão por parábolas? E ele disse, porque eles não têm condições de entender. O ouvido deles não ouve, os olhos deles não veem, então tem que falar por parábola. Porque nele se cumpre o que Isaías disse, esse povo tem um coração endurecido, é rebelde, e não quer ouvir e não quer ver. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Olha para mim em nome de Jesus. Jesus disse, você não pode amar a Deus e as riquezas. O seu coração rebelde ainda quer ser rico. Porque você é rebelde. O Senhor Deus disse para você amar o próximo como a si mesmo. Mas você odeia gay, você odeia preto, você odeia pobre, você odeia o seu vizinho, você não conversa com seu parente. Você disse que perdoou, mas não quer conversar. Você disse que perdoou, mas lembra. Ele disse, perdoa, porque se não perdoar você não vai entrar. E você dá todas as desculpas para não obedecer a Deus. Esse bandido bom é bandido morto. Não é não. Eu tenho que visitar o bandido. Eu tenho que orar por ele. Não é bom morto não, é bom convertido. Mas dentro de você o coração rebelde desobedece a Deus. Aí Jesus vem e diz assim, esse povo só entende por parábola, eu não posso falar para eles, porque o coração deles é duro. Aquele que tem, se dará. O que não tem, até o que tem será tirado. Espera aí, Jesus. O que tem, se dará. O que tem o quê? O que tem o que, Jesus? Se dará para ele o que, Jesus? O Senhor não falou? Falou. Aquele que tem vontade de obedecer, a ele se dará entendimento. E ele entenderá a espiritualidade e não se apegará às coisas dessa vida. Ele vai entender que quando ele amar o próximo como a si mesmo, ele está amando a si mesmo. Quando eu faço bem ao meu próximo, eu estou juntando tesouro no reino de Deus. Eu vou chegar lá e ele vai dizer para mim, o reino está preparado. Mas aquele que quer bandido morto, aquele que não tira do seu pão para o faminto, aquele que não se importa com o frio que o outro está sentindo, aquele que rouba o dízimo, aquele que não quer crescer no conhecimento da palavra, ele não manda nada para lá, porque ele é carnal. Deus não pode falar com ele. Até
o que ele tem será tirado. O que ele tem? O que ele pensa que sabe de Deus. Quando ele chegar lá, Deus vai dizer assim: você nunca soube nada de mim, vai tirar dele o que ele achou que tinha. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que iniquidade que eu pratiquei? Ora, eu tive preso e você não se importou comigo. Eu tive faminto e você nem me viu. Irmãos, eu quero concluir porque essa mensagem é grande, né? Já passou da hora de terminar. Mas eu acho que você já entendeu alguma coisa. Às vezes, dar dinheiro, dar comida é muito importante. Mas o que a gente às vezes faz quando dá um dinheiro é só aliviar a consciência da gente. A gente não se importa, a gente não quer dar tempo, a gente não quer entender o outro, a gente não quer socorrer. Ontem eu estava em Poços de Caldas e saímos à noite para jantar e caminhando numa daquelas ruas, uma cidade belíssima, muito linda, muito bonita, melhor do que Belo Horizonte, muito melhor. A Anísia tinha me falado isso e é verdade, viu, pastora Anísia? Cadê a Anísia? Está lá em cima. Verdade, gostei demais, igual você falou. Aí um moço pediu um dinheiro, estava com as moedinhas na mão e, me ajuda aí. Eu parei, eu estava com uma touca, estava usando a máscara não só por causa do Covid, mas porque também ajudava a não sentir frio no rosto, né? As mãos dentro dos bolsos, todo encapotado, sentindo frio. Eu olhei para o cara e ele com a blusinha rala ali, com as moedinhas na mão. Eu parei, tirei um dinheiro, não é muita coisa, até porque eu também não tenho, e comecei a conversar rapidinho com ele. Irmãos, eu acho que os instantes de conversa foram mais do que o dinheiro. Ele deixou de ser invisível. Ele deixou de ser invisível. Se importar com o outro, na doença, no frio, na fome. Nós estamos ainda recebendo as ofertas para aqueles que estão com fome. Mas se você quiser trazer roupa de frio para aqueles que estão com frio, traga, por favor. Eu vou dar um jeito de mandar também. Você quer entender as coisas espirituais? Olha, eu vou te falar uma coisa. Deus vai começar a revelar para nós aqui o outro lado, aqui na igreja, para aqueles que querem ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, e quiser ver, e quiser ouvir, e quiser quebrantar o seu coração, pode vir, porque eu vou começar a ensinar daquilo que Deus tem me ensinado. Muita gente talvez se escandalizará, dizer: eu não concordo. Vai não concordar em outro lugar. Você tem todo direito de não concordar em outro lugar. Vai brigar em outro lugar, vai dividir em outro lugar. Mas se você quer aprender, Deus manda te dizer que Ele vai te ensinar. Existe um outro lado. E se Deus abrir os seus olhos como abriu daquele rapaz que serviu a Eliseu, você vai se assustar como ele se assustou. Você vai descobrir que aí ao seu redor tem seres espirituais. E tem pessoas que Deus usa porque são colaboradores dele, que Ele usou na terra e continua usando. Cheios de poder, como Ele usou Moisés e Elias para tratar com Jesus na transfiguração. Deus quer muito que você saiba das coisas do outro lado, mas você precisa crescer. Use tudo que está aqui, mas não tenha nada aqui como seu, porque debaixo dessa roupa que você está usando, você é uma pessoa nua e envelhecendo, presa nesse corpo que vai cair por terra em algum momento. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.